Olá, que bom ter você aqui mais uma vez. E quando eu digo mais uma vez é porque essa nossa série de estudos sobre a espiritualidade já está chegando ao seu final e hoje a nossa videoaula é a de número 88. Bastante coisa, concorda? Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer, te dar os parabéns por você estar acompanhando um estudo tão importante como esse sobre a espiritualidade, especialmente em relação às emoções, né? Uma espiritualidade emocionalmente saudável talvez seja o grande desafio de todo cristão, de toda cristã. Hoje eu estou acompanhado aqui do meu cappuccino, que tanto gosto. Hoje muito cedinho, eu já gravando, para a gente concluir. Lembro você que a gente vai até a videoaula 90, então hoje videoaula 88, temos mais duas, creio que na próxima semana devo gravá-las e enviá-las a vocês. Então, nossa videoaula de número 88, lembrando que a gente vem estudando para a criação de uma regra de vida pessoal. Eu a minha, você a sua, e a gente viu um quadro aí com 12 elementos. Né? Eu gosto sempre de retomar esses 12 elementos. Então, nós temos aí escritura, silêncio, ofício divino, estudo, descanso semanal, simplicidade, brincadeira ou recreação, serviço, missão, cuidar do corpo físico, saúde emocional, família e comunidade, que são os que a gente chama de companheiros de viagem. Vimos isso na última videoaula, na 87. Então hoje a gente já vai partir para cada um criar a sua regra de vida pessoal, na 88, 89 e 90. Esse é o objetivo agora, nesse final de estudo, né? Então, a ideia que o autor Pastor Peter Scazzero coloca aqui no livro é que todo ano a gente tem que rever a nossa regra de vida. E ele também diz para a gente começar devagar. Então, desses 12 elementos aí, para você pensar talvez em dois itens desse inicialmente. Se você quiser mais, ok. Mas pensar aí em 2 itens desses 12 que eu falei aqui, desse nosso quadro, né, de 12 elementos, para fazer parte da nossa regra de vida pessoal. Porque é o seguinte, não adianta colocar os 12 e não conseguir cumprir. A maior dificuldade das metas que a gente traça na vida é quando as metas são difíceis de ser atingidas, né? Então tem que ser uma coisa execuível, ou seja, que seja possível de ser executada, tá certo? Então, pense aí em 2 elementos, 3, 4, não sei, mas ele sugere 2 para iniciar. Sugere ainda que não seja uma regra de vida anual. A gente está chegando no final de ano, a gente gosta de fazer isso, mas ele sugere uma regra de vida menor. Ele, por exemplo, fala, faça aí uma regra de vida de 4 semanas. Então, você pega aí as semanas de Natal e Ano Novo, ou enfim, primeiro mês do ano, né? Pegue aí o primeiro mês do ano, as 4 semanas de janeiro, coloque aí 2 elementos da regra de vida pessoal. Se você conseguir dar conta de cumprir todos os dias, né? Então aí você vai aumentando até que você crie porque a ideia é virar um hábito, né? Então até que eu e você, que a gente consiga criar o hábito de seguir a nossa regra de vida, a gente precisa ir com calma, né? Ele lembra até uma frase muito famosa de Bento, que Bento escreveu há 1500 anos. Ele diz o seguinte: sua maneira de agir deve ser diferente da maneira do mundo. O amor de Cristo deve vir antes de tudo. Então, sua maneira de agir deve ser diferente da maneira do mundo. O amor de Cristo deve vir antes de tudo. Então, o negócio é a gente conseguir cumprir o que for proposto. Então, coloque aí 2 elementos na sua regra de vida. Vamos fazer para as 4 primeiras semanas do mês do ano, do próximo ano. Estamos em 2022. Talvez você esteja vendo esse vídeo bem mais à frente. Mas para janeiro de 23, por exemplo, de 2023, vamos pensar nesse mês de janeiro que 2 elementos do quadro dos 12 a gente consegue iniciar, dar um pontapé inicial nessa regra de vida pessoal de cada um, né? E até porque ele fala que
essa regra de vida que é pessoal, é minha, é sua, ela tem outras aplicações. Não é só na minha vida individualmente. Ele fala, por exemplo, sobre a igreja local. Vai falar sobre outras aplicações que nós veremos na aula 89. Mais duas aplicações. Essa que eu gostaria de destacar hoje, a igreja local, por exemplo. Ele fala que toda igreja tem valores, práticas e hábitos admitidos como certos, né? E dessa forma é correto a gente afirmar que cada igreja tem uma regra de vida, né? Cada igreja tem um conjunto de doutrinas, um conjunto de valores, um conjunto de regras. E ele fala que o interessante é a gente conseguir detectar essas regras. Ele fala, por exemplo, que existem amplas categorias para uma igreja, e essas amplas categorias podem incluir coisas como história da igreja, dons particulares, né? Louvor, preparação, pequenos grupos, ceia do Senhor e batismo, hospitalidade, novos membros, servir a comunidade, questão das missões mundiais, a saúde emocional, tudo isso pode fazer parte da regra de vida da igreja. Ele diz que, então, é interessante que dentro dessa ampla regra da nossa comunidade, da nossa igreja, por exemplo, a gente vai convidar cada membro, ou a ideia é que a partir de uma espiritualidade emocionalmente saudável, de uma regra de vida pessoal, individual, de cada um, que a gente consiga, nós que já estamos nessa dinâmica, convidar os demais membros de uma igreja que tem uma regra de vida dela, né? Suas regras, doutrinas e valores, mas convidar os membros para que eles possam desenvolver a sua regra de vida pessoal. E aí eu volto lá naquele quadro, porque eu creio que é muito importante a gente retomar isso. É a aula 88. Na 89 tem mais aí duas aplicações, essa agora na igreja, tem outras duas, e na 90 a gente vai finalizar o estudo da espiritualidade emocionalmente saudável. Eu espero que você já esteja com a sua regra de vida desenhada. Como eu disse, inicie com poucos elementos. Escritura, então, retomando, como é que você vai criar a sua regra de vida? Vamos pensar 4 primeiras semanas do próximo ano. A hora que encerrar as 4 primeiras semanas, a gente vai avaliar se você deu conta de cumprir esses elementos que você pôs na sua regra de vida pessoal. Aí conseguiu? Ótimo. Então, para o mês seguinte, para o segundo mês do ano, você vai, além dessas duas, acrescentar mais uma terceira. Depois, no mês 3, acrescentar um quarto elemento. Depois, um quinto elemento, assim por diante, até o final do próximo ano. Se você chegar no final do próximo mês, nas primeiras 4 semanas, e observar que já não deu conta de cumprir com as duas que você se propôs, você repete elas no mês seguinte, até que você consiga para poder acrescentar novo elemento na regra de vida pessoal. Tá? Então, por exemplo, leitura das escrituras é um elemento, leitura diária das escrituras, né? Silêncio, então manter um período diário de silêncio, só você e Deus. Ofício divino, um tempo de oração diário, só você e Deus. Estudo, e aí aqui o estudo não é só das Sagradas Escrituras, mas é estudo como, por exemplo, você está participando de um estudo aqui sobre a espiritualidade, então tem um momento diário para estudar a palavra de Deus, outros textos, estudos bíblicos, enfim. Um outro elemento, descanso semanal, você se propor semanalmente a ter um tempo para descansar. Tirar um dia para isso, para não fazer nada, descansar, entendeu? Não fazer nada de trabalho, nada na igreja, descansar. Simplicidade, então você se propõe a uma vida mais simples, então você vai ter que eliminar alguns excessos da vida capitalista que temos. Brincadeira e recreação, semanalmente você se propor até um tempo de descontração, de entretenimento. Serviço, missão, semanalmente se propõe a cumprir a missão e o serviço a Deus. Pode ser na igreja ou fora da igreja, não importa. Sendo para Deus. Cuidar do corpo físico, semanalmente se cuidar. Não é? Se cuidar com alimentação saudável, atividade física, ok? Descanso, sono. Saúde emocional, cuidar das suas emoções, semanalmente se preocupar em fazer uma revisão das suas emoções. Família, então você diariamente entender a importância da família na sua vida, né, e valorizar a família. E a comunidade, que são os companheiros de viagem. Então, encontrar pessoas com quem você possa conversar, com quem você possa partilhar suas dificuldades, seus anseios, suas lutas. Então, esses são os 12 elementos. Escolha 2, pelo menos, para as primeiras 4 semanas do próximo ano. Aí você vai, ou mais que isso, reflita. De hoje até a nossa próxima videoaula, que é a 89, vá refletindo. A gente vai retomar esses elementos
para tentar construir, para que na aula 90 a gente tenha definida a nossa regra de vida pessoal para as primeiras 4 semanas do próximo ano. E aí, no final desse primeiro mês do próximo ano, a gente vai avaliar se conseguiu. Deu conta, aumenta um elemento. Passou mais um mês, deu conta esses 3, aumenta para o 4º elemento. Deu conta, o 5º elemento. Mais um mês deu conta e assim vai. Combinado? Para a gente conseguir cumprir com as metas aí da nossa regra de vida pessoal. Tá certo? Semana que vem, eu creio que a gente conclua com a aula 89 e a aula 90. Obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui comigo até agora. Vai refletindo nesses 12 elementos, para que na próxima videoaula a gente consiga juntos aí construir. Eu vou dar algumas sugestões, talvez, de elementos. Mas é importante que você já meio que selecione alguns dentre os 12 para a gente selecionar 2. Tá bom? Deus abençoe você. Obrigado e que a nossa espiritualidade seja cada vez mais emocionalmente saudável. Até o próximo estudo.